E Boa aí, boa noite. noite. Vamos chegando aí, galera. Vamos esperar um pouquinho aí. O Instagram ainda tá avisando. A gente chegou a da Ifé, né? Tá chegando a mulherada aí. Oiê. E aí? Aqui tá bem tarde pra gente já. Aqui são 1 da manhã pra gente. Por isso que eu tive que tomar um banho pra acordar pra fazer a live bem. Ó, a Sônia aí. A Sônia fez uma pergunta bem legal ali. Então, galera, olha só. A gente tem 1 hora pra fazer essa live, né? Então, vamos tentar focar ao máximo ali para dar mais dicas para vocês. E a gente trouxe uma viajante hoje que a gente conheceu lá na Tailândia. E, cara, vamos chamar ela aqui, porque é mais fácil dela falar um pouquinho da história dela. Ela vai entrar agora para falar com a gente aí. Vamos ver, estamos aguardando a Mariela aceitar ali. E a gente queria fazer muito mais lives para vocês aí. Ê, Testando, testando. Beleza? Deixa eu só perguntar, a galera tá ouvindo bem a gente aí? tem alguém me E ouvindo? a gente tá te ouvindo bem. Você tá ouvindo bem a gente aí? Eu tô. Ah, beleza. Beleza. Pô, que saudade, hein? Quanto tempo a gente não se vê, hein? Pois é, quanto tempo! A gente Vocês se são viu em muito São Paulo, guerreiros de né? estar fazendo. São 1 hora da manhã. É 1 hora aí? Tá 1h02 agora. 1 hora Que da manhã. guerreiros! Meu Ah, a gente tá Deus. acostumado, né? Essa volta pra gente aqui. O Bruno, É, ele trabalha de madrugada sempre. Ele dorme às 6 da manhã todo dia. eu sou da noite, assim, tipo, realmente quando eu posso eu trabalho da noite cara, e vai. Então pra gente fazer live à 1 da manhã é bem tranquilo, assim, né? Mas Pô, quanto tempo? A gente se viu em São Paulo a última vez, né? Pois é, e eu tô em São Paulo de novo essa semana. A gente viu ali E, no seu escritório. pois é, quando foi que a gente se viu? Foi no final do ano, né? Foi, né? Quando a gente Dezembro, tava, né? né? A gente foi em dezembro. Dezembro. A gente Dezembro. ficou no Brasil, então foi quando a gente aproveitou para se ver lá. Mas é Pois isso, é. E a gente espero que quer... a gente se veja na Tailândia de novo. Exatamente, exatamente. A gente quer mostrar um pouquinho aí da sua história para a galera. Você que viajou bastante aí sozinha, né? Tem viajado aí, pelo menos aí desde 2015, né? Pois Então, é. Se E apresenta aí para as pessoas que não te conhecem. só para falar Conta um pouquinho da sua história. Só para falar como a gente conheceu a Mari, galera, a gente foi morar em Pipi no começo de 2018 e ela estava trabalhando lá com mergulhos. E como a gente estava fazendo a questão dos passeios, as fotos, no finalzinho ali, um pouco antes dela ir embora, a gente acabou se conhecendo e a gente né, saía junto para trocar uma ideia, acabou virando uma amiga nossa. E a gente sempre manteve o contato e tal, e depois a gente se viu em São Paulo de novo. Mas pelo pouco tempo que a gente teve em Pipi ali, a gente conseguiu Manter conversar contato. muito e manter bastante o contato, né? Mas, mas eu queria que pois você é, falasse um pouco da sua amizade história. super boa. Morro de saudade de vocês. É coisa de energia, né? Quando a gente dá certo com as pessoas. Bate, né? Mas, Exatamente. pois é, mas falando sobre um pouco sobre viagem. Na verdade, o meu primeiro mochilão, eu estava com 18 anos completados, daí eu tinha juntado uma grana e peguei uma promoção aérea. Nem eu acredito quando eu lembro disso, porque faz muito tempo e naquela época a internet não era como hoje. Faz Eu entrava lá, era assim, a gente não tinha Google Maps, faz uns 14 anos isso, eu sou bem mais velha. tá entregando aí E as As contas contas na aqui. cabeça. pois é, e aí eu imprimia o nome do hostel que eu ia ficar e eu ia pelo endereço e chegava no lugar. Era assim, engraçado, A bizarro. gente já pegou um pouco dessa época ainda ali, no finalzinho de 2010, 2011, a gente pegou, bom, faz 5 anos isso, né? Não faz 14 anos, mas Pois Mas é, e aí eu fui na cara e na coragem. Hã? nessa viagem você foi sozinha. Sim,
a minha tia estava morando em Portugal na época, então eu Irado. comecei lá visitando, e aí depois eu dei um rolê pela Europa sozinha, mas assim, é inacreditável. E aí, desde aquela época, tem essa pulguinha de viagem em mim. E aí, quando foi em 2014, eu morei um ano em Londres, e aí eu aproveitava muito para viajar de final de semana, porque eu estava com uma Tudo bolsa de pertinho. estudos, eu estava estudando bastante durante a semana, mas aí eu aproveitava os finais de semana e viajava para os países. E vocês já mostraram aí, né, que dá muito para viajar de final de semana na Europa. Sim, sim, É, nossa, aqui é muito rápido, né? Os voos são muito rápidos, baratos, e, poxa, né, se você consegue viajar barato, então, melhor ainda, né? Mas realmente dá para curtir muito se você tem um fim de semana livre, né? Pois é, dá para curtir muito. E naquela época eu comecei a experimentar, isso foi em 2014, eu comecei a experimentar Couchsurfing. E era só de final de semana, mas eu já pude aprender um pouco como era aquilo, que é Hum. viajar se hospedando de graça na casa das pessoas, né? Então, esse é um assunto que eu quero conversar bastante, porque você falou que você ficou bastante tempo viajando com o Couchsurfing nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos a gente sabe que é muito forte, né, a cultura do Couchsurfing. Mas como é que foi aí, tipo, pra você começar? Você ficava com que tipo... Galera, só para explicar, Couchsurfing, para quem não conhece, é um site que ele foi criado há algum tempo aí, lá no início dos anos 2000, ou até antes, se brincar, que a galera que viaja e que gosta de receber viajantes e tem um espacinho, né, em casa, um sofá, uma cama, um quartinho, qualquer lugar, eles recebem essa galera que está viajando pelo mundo aí de graça na casa deles, em troca de experiência, em troca de, tipo, a galera vai trazer para conversar outras línguas, você vai aprender a cozinhar, de repente, um prato do viajante que está chegando, ou só para ajudar mesmo. E isso a gente fez agora na Europa, a gente viajou, então a gente fala bastante de Couchsurfing aqui, mas no blog a gente não escreveu nada ainda, mas só para explicar o que é o Couchsurfing. Então, às vezes você vai ficar com gente pessoas do mundo inteiro, independente de sexo, cor, e crenças, e, né, o importante é a galera estar se ajudando ali, os viajantes. Mas vai lá, como é que foi essa questão de viajar Couchsurfing na Europa de fim de semana, assim? Pois é, foi ótimo. Eu tive bem sorte de ter experiências muito, muito boas. E eu acho que quando você tem boas experiências, a sementinha é plantada em você. E aí você Exatamente. gosta daquilo e você propaga e você, enfim, vai dando certo. Então eu nunca vou Exatamente. esquecer da minha primeira experiência de Couchsurfing, que foi uma mãe de duas crianças que me recebeu na casa dela Legal. em, em Copenhague, que é uma cidade muito Legal. cara. Sim, Então sim. eu estava fazendo Couchsurfing porque era muito cara a cidade. Aí é exatamente a questão de economizar, né? Muita gente começa com isso, né? A questão de, pô, vou fazer o Couchsurfing para economizar uma grana e viajar barato, né? É uma forma pra também de não viajar gastar barato. com a hospedagem, né? Gastar com É, outra coisa. mas dando uma dica aí pro pessoal, o que acontece no Couchsurfing é que você precisa ser uma pessoa gentil, empática, porque Disponível. disponível, né, educado, porque a pessoa tá abrindo a casa dela para você. Exatamente. Então, desde como eu organizei o meu perfil do Couchsurfing, até como eu escrevia a mensagem para as pessoas e até como eu me portava dentro da casa delas. Era sempre buscando ser muito gentil e retribuindo aquilo que eu estava ganhando. Porque eu Sim. não precisei nunca pagar nada. De vez em quando eu passava na padaria, levava uma comida. A pessoa sabia que eu estava sem grana. Mas Sim. eu era muito legal e gentil para pagar mesmo a gentileza de estar hospedada É ali. legal, né? Porque isso ajuda os próximos viajantes também, né? A gente também sempre tentou fazer isso. E muitas vezes eles até cozinham várias coisas diferentes cada dia que você tá na casa deles pra gente se sentir, tipo, meu, Pra tá vindo ver a aqui, comida essa hora eles vão comer o que é típica. aqui, sabe? Então, tipo, é uma coisa legal realmente o que você falou, tentar ajudar o máximo que você puder ali na casa, se comportar e tal, e se Falar mostrar. obrigada e tal. A gente, na Croácia, a gente teve um host que falava pra gente, para de falar obrigado. Aí eu coloco um copo na mesa e você fala obrigado. Eu faço isso, falo obrigado. Para, chega, eu sei que tá tudo bem. Aí a gente, tá bom, calma. Que a gente tenta ser o máximo de gentil, né? Uma coisa do É, Couchsurfing também
Uma coisa do Couchsurfing também é essa coisa que eu falei de disponível, é porque você não vai chegar, não é um hotel, né? Que você vai chegar, largar as mochilas e correr para a cidade. Às vezes a pessoa quer trocar uma ideia, quer saber um pouco mais como que é uma pessoa do Brasil. De repente você foi a primeira brasileira que muitas pessoas receberam ou conheceram, viram na vida, né? Que isso aconteceu muito com a gente na viagem também. Então a galera quer conversar, quer trocar uma ideia, e Couchsurfing realmente é isso, né? Trocar um pouco de experiência, não só uma casa para viajar de graça e vambora conhecer a cidade, né? E como foi sua primeira? Como foi a experiência aí? E aí foi muito legal, ela me recebeu super bem, eu fiquei 3 noites na casa dela e foi incrível. Teve um domingo que ela chamou a família dela toda para me conhecer, porque ela fez um almoço para os pais, para as irmãs, para eles conhecerem uma brasileira. É muito legal isso, né? E aí foi ótimo, eu tive uma super experiência, levei aquilo para a vida e acho que por isso que eu continuei fazendo. Depois que eu voltei para o Brasil, eu tive que terminar, antes de eu abandonar meu trabalho e começar a decidir a ficar viajando a vida full time, eu voltei para o Brasil e aí eu já sabia que quando eu começasse a viajar, eu ia fazer nesse esquema de novo, porque eu tinha juntado uma grana, mas não dava para muito, eu ia ter que viajar a baixo custo. E aí eu falei assim, vou na base do Couchsurfing, vou construir um perfil bem legal e vai ser isso. Então, meu primeiro ano viajando foi quase todo pelos Estados Unidos, que é muito caro, né? Não é igual a viajar pela Ásia. Não escutei. Em 2015. Aí foi isso. E aí eu fiquei viajando pelos Estados Unidos e eu tinha um budget de assim, até $30 por dia. Eu não podia passar disso de jeito nenhum. E acho que ainda era um pouco alto. Então, se você for pensar assim nos budgets, porque Estados Unidos é um pouco mais caro também, né? Caro. Mas se for pensar nos budgets que a gente viu da galera que viaja, no que a gente tenta jogar também, 30, tipo, ainda é uma coisa que você consegue, mas só tem que pensar no lugar que você tá, né? Estados Unidos é um pouco mais caro. Os Estados Unidos era mais caro. Então foi assim, 100% no Couchsurfing, construído na base da gentileza e tentando economizar os meus 30 para sobrar um pouco mais, porque tinha que pagar. E por quanto tempo foi isso, Mari? E eu fiquei quase um ano, porque eu fiz 2 temporadas de Estados Unidos. Primeiro eu fiz quase 6 meses, voltei para o Brasil e depois eu voltei para lá de novo, porque eu estava com visto de turista, né? Legal. E aí, mas funcionou, foi super certo, eu tive boas experiências. Quase não tive experiência ruim pelo Couchsurfing, só tive uma vez. E mesmo assim não foi tão negativo, eu me cuidei e deu tudo certo. Tanto que eu nem fico falando com as pessoas da parte negativa, porque as pessoas já têm muito receio de Couchsurfing. Tem muito medo, né? Quem não conhece tem muito medo. A gente fala que tem que tomar cuidado, claro, que você tem que ler, que tem que ver as recomendações e tudo mais. E lógico que pode acontecer, mas é que é uma coisa que de 100, 2 dão errado, né? Então, tipo, você tem que pensar, né? Então, assim, como a gente está falando de mulher viajando sozinha, tem que ter esse cuidado de checar os reviews, cuidar com isso tudo, ter sempre dinheiro na mão caso você precise sair para um hostel, né? Caso não dê certo. Mas, no mais, assim, em muitos lugares eu fui bem na base da confiança e deu certo. Mas eu tinha cuidado, eu nunca fui muito descuidada, não, da louca, não. Sua vida, né? E na hora de aplicar, como é que você fazia, Mari? Você escolhia perfis tipo de mulheres, famílias, ou você aplicava para todo mundo? Porque no início você fez com a mãe, com as crianças e tal, e na Europa, de repente, você fez com homens sozinhos, com famílias, casais, porque a gente, na Europa, né, muitas vezes, principalmente nesse último ano, pessoas solteiras não aceitavam a gente. Era muitas vezes casal ou mulher, né? Porque o Couchsurfing também recebeu muita gente que tá confundindo um pouco o que é a plataforma, né? Mas eu queria saber com o aplicativo de paquera. Mas eu queria saber de você como é que foi, tipo, no início, assim, você estava aplicando sempre, mandando mensagens para mulheres e famílias, ou você mandava para todo mundo disponível naquela cidade?
Então, eu mandava primeiro para mulheres e famílias, com certeza. E eu tive mais sorte com mulheres e famílias na Europa, é mais fácil. Aham. Na Europa. Nos Estados Unidos, dependia da localidade. Lugares muito concorridos, eu mandava para homem sozinho também. E aí eu baseava nas recomendações e deu tudo certo. Mas tem lugares, por exemplo, Nova York é muito, muito concorrido. Ah, sim. Imagina. Normalmente as É capitais são muito. muito difíceis. E não é um público assim muito legal, não. Então, em Nova York, eu só fiz um couchsurfing. E aí eu tinha uma amiga de viagem que a gente se conheceu em hostel. E aí eu falei com ela, olha, eu só consegui um lugar para ficar e tal. Será que você me abriga por algumas semanas e tal? E eu acabei morando com ela por um tempinho. Que Então também é eu um couchsurfing, né? que também né? A Tem um gente fica muito em aplicativo. indicação, amigo de amigo, e por aí vai. Então, assim, nos Estados Unidos eu fiquei bastante em apartamento de homem sozinho. Tem gente que não gosta, mas eu fui pelas recomendações e eu tomava bastante cuidado também, sempre. É importante ler as recomendações, né? Eu sempre lia muito antes, principalmente porque está dividido, né? Positivo, negativo e neutro. Eu sempre ia nas negativas para ver se era alguma coisa. Porque tem gente que é muito fresca, né, cara? Tem gente que reclama que o dono da casa tinha chulé, sabe? Tinha umas coisas que, cara, fazer o quê, né? A casa do cara. Mas tem coisas que realmente você lê e você fala, não vou nem mandar mensagem porque não vale a pena. Mas na maioria, assim, pra gente também foi sempre experiência muito boa de couchsurfing, né? E funciona, por exemplo, na única vez que eu não tive uma experiência legal, foi só porque quando eu tava saindo, o cara queria ficar comigo e não sei o que, uma coisa assim. Eu entrei no Couchsurfing e fiz uma denúncia. E eu denunciei e o perfil dele foi excluído. Então, assim, isso é Velho. legal. Funciona as denúncias, né? Então isso é bom saber. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar que denunciou pro Couchsurfing e o cara perdeu o perfil. Porque isso realmente é muito bom. Eu já vi muito comentário das meninas que viajam nos perfis dos caras falando que o cara tentou agarrar, não sei o quê, que não é normal, né? Mas como a gente viajou muito, a gente pesquisa em muitos perfis. E aí você vê que o perfil do cara ainda existe, né? Tipo, o Couchsurfing não fez nada para tirar. Mas é bom saber que existe esse tipo de segurança, né? Pois é, existe, pode confiar. Então, assim, é uma plataforma que eu gosto muito. Recentemente eu usei esse ano, mas só porque eu fiz uma curta viagem e era pelos Estados Unidos de novo, e eu ia ficar só 2 noites num lugar que eu não tinha hospedagem, porque eu ia estar sozinha. E aí eu fiquei na casa de uma menina e foi uma ótima experiência também, que foi esse Legal. ano. Então, durante esse ano eu vi mais mulheres também na plataforma. E, Tá abrindo mais, né? e é isso. Quando eu fui para a Ásia, eu optei por não usar o Couchsurfing porque os hostel tava barato. Foi o mesmo E, caso da gente. e aí eu preferi ficar em hostel e ter mais essa liberdade, né? Porque às vezes também você se priva um pouco ao ficar na casa de alguém. Exatamente. Se é uma viagem longa, é difícil viajar só de couchsurfing porque, cara, ficar só na casa dos outros é muito difícil. Não tem uma sua privacidade, você às vezes se priva de fazer alguma coisa ou outra, de sair à noite, né, e tal. E você tem que ficar com você. É lógico que é legal, mas depois de um tempo você tem que ficar conversando com as pessoas, aí se torna mais ou menos a mesma conversa. Então, tipo, Tem aquele dia tem que você que não dar quer ver ninguém, né? tem que dar uma intercalada, assim, né? Entre hotel e couchsurfing pra você sentir saudades do couchsurfing. Sim. E depois dos Estados Unidos, você fez o quê, ô Mari? Aí eu comecei mais um ano nos Estados Unidos porque eu tinha conseguido um trabalho temporário, porque a forma como eu me banquei nos meus anos nômades era assim, eu não sou nômade digital que trabalha online com blog, não. Eu trabalhava em eventos, eu fazia alguns eventos porque eu falava inglês e tinha alguns contatos nos Uhum. Estados Unidos, e aí eu fazia um evento que durava um mês ou 2, e aí eu pegava essa grana que eu ganhava e depois eu continuava viajando. Então foi assim. E aí Legal. e aí quando foi em 2016, 17, eu fui para a Ásia porque foi assim, eu tinha feito um evento nos Estados Unidos, juntado uma grana
E aí um amigo virou para mim e falou assim, por que você não vai gastar seu dinheiro na Ásia, que é muito mais barato? Eu ainda, E eu é ainda não bem, tinha e é bem pensado. gasto, né? E eu não tinha ainda... Porque eu tava pensando em ir pra Europa de novo, mas já conhecia a Europa, já tinha morado lá. Aí ele falou, não, vai pra Ásia, vai pra Tailândia, vai pra Indonésia, que lá você vai gastar, seu dinheiro vai render mais e você vai conseguir viajar muito. E aí foi o que eu fiz, olhei um voo lá e falei assim, então eu tô indo pra Tailândia e fui só com voo de ida. E falei assim, vou passar uns 6 meses nessa Ásia aí e ver o que que dá. Ah, E aí foi quando eu cheguei. chegar na Ásia com essa ideia, você vai ficar muito mais tempo que isso, né? Pois é, né? E aí eu cheguei de cara, eu fiz Japão, depois eu fiz Indonésia, e aí eu fui para Tailândia. E aí eu meio que fui para Tailândia estando apaixonada pela Indonésia. E eu falei, não Uhum. vou gostar desse país, a Indonésia é sensacional. E aí quando eu cheguei na Tailândia, nunca mais eu quis ir embora. E É, aí você, mesma tipo, história, se repete sempre, muitas vezes. Assim como vocês. e aí você sempre morou em Pipi ou você chegou a morar em outro lugar da Tailândia? Tem umas Então, perguntas aqui depois que a galera fez que a gente quer passar para você também, tá? Então a gente, tipo, se já 20 minutos de live, beleza? A gente tem tempo, mas a gente só quer passar as perguntas depois para você também. E a galera que tá assistindo aí, se quiser fazer perguntas também, galera, para Mari, pra gente aí sobre Viajar mulher viajando sozinha, viajar em sozinha ou grupo. sobre alguma dica das viagens aí, pode mandar. Mas fala aí, Mari, sobre Tailândia, você morou em algum outro lugar além de Pipi? Então, na Tailândia, foi assim: primeiro eu rodei a Tailândia de norte a sul, quando eu cheguei, e porque eu queria conhecer vários lugares. E aí, quando eu tinha passado por Pipi, eu tinha feito um mergulho de batismo, assim, porque eu ainda não tinha a certificação, com o pessoal que vocês trabalharam lá na Profam. Eu tinha feito com o Rodrigo, blog Legal. Traveler BR. Rodrigão tá em todas, né? Aí eu tinha mergulhado com ele, curti pra caramba o mergulho e falei com ele, olha, agora eu vou rodar essa Tailândia ainda, mas eu vou voltar para Pipi para fazer o curso básico de mergulho com você e aí a gente vê. E aí foi isso, eu viajei pra caramba, fiquei um tempo no norte, fiquei um Que tempo em legal. Chiang Mai e assim, não fiquei morando, mas eu fiquei bastante tempo no norte, Chiang Mai e Pai. Até que eu senti assim, eu acho que deu pra mim, eu vou voltar pra Pipi pra fazer aquele curso de mergulho. Pelo praia. E eu falei assim, de repente, continuar e ficar por lá, né? E aí foi bem o que aconteceu. Eu voltei pra Pipi, fiz o curso Open Water com o Rodrigo, e aí no último dia do curso eu falei, o que que eu vou fazer amanhã se eu quero continuar mergulhando? Mas a sua ideia Era ainda era ficar na Tailândia. A minha ideia era assim, eu tinha gostado da Tailândia. A Tailândia, bom, como todo mundo que deve estar assistindo, é um destino muito, deve saber, é um destino muito popular entre os brasileiros, né? Se tornou bastante, E, né? pois é, e aí quando eu cheguei lá, eu meio que me senti em casa, porque eu encontrei muito brasileiro que morava em Pipi e gostava de morar ali. Assim como vocês devem ter visto, né? Sim, Uhum. exatamente, pra E gente também. E foi esse o sentimento que eu tive, porque eu não tinha tido esse sentimento ainda em outros lugares. Na Indonésia, quando eu passei por lá e amei, eu não encontrei brasileiros nômades morando e vivendo e conseguindo dinheiro lá. Até porque a Indonésia é um Então, pouco mais difícil também, né? É mais fechado, né? pois é, Chiang Mai eu encontrei muito brasileiro, mas assim, nômade digital. E eu precisava trabalhar em alguma coisa, até porque eu tinha me programado para ficar muito tempo na Ásia. E eu precisava trabalhar, porque nesse ano que eu cheguei lá, que foi 2016, 2017, eu estava com grana meio curta. Então a minha ideia foi, eu precisava trabalhar de alguma forma. E quando eu voltei e fiz o curso com o Rodrigo e conheci vários brasileiros na ilha, assim, muita gente começou a me ajudar. Só na base da amizade eu fui sendo ajudada por muitas pessoas. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou tentar trabalhar aqui de alguma forma, juntar uma grana
E aí eu comecei a conversar com o Rodrigo sobre fazer o internship, que é o estágio Ah, sim, de para Dive Master e pro tal. Dive Master. E aí eu consegui, numa escola de mergulho da ilha, que precisava muito de um brasileiro. Eles estavam sem. A brasileira que tinha lá tinha acabado de ir embora. E eles queriam alguém que falasse português para receber o público brasileiro. Então Caiu eu falei, tá perfeito. bom. Eu falei, sou eu, vou ficar aqui. E Legal. aí foi isso. E aí eu comecei a fazer o curso Dive Master do zero. Eu tinha feito só o Open Water. Que foda. E, e aí, tipo, você terminou o Dive Master e continuou trabalhando como Dive Master ou já fez instrutora direto? Não, aí, nesse período que eu fiquei lá, a minha primeira temporada foi quase. Eu fiz. Foram 6 meses em Pipi, porque eu fiz 2 Visa Run. E Aham. aí, nesse tempo, eu concluí o Dive Master mais rápido e fiquei trabalhando como Dive Master na operadora de mergulho mesmo. Ah, E legal. na escola que eu trabalhava, eu conseguia trabalhar de 2 formas, de 3 formas. Eu trabalhava na loja, é, vendendo, fazendo booking, né? Recebendo cliente brasileiro. Eu trabalhava no barco com mergulho, guiando como dive master. E eu também fazia viagem de snorkel, que era para pessoas que não queriam fazer diving, queria Aham, fazer isso é só legal. snorkel. Então eu Isso é fiz legal. isso tudo. E aí eu fui e tive que voltar para o Brasil por uns compromissos que eu tinha. E eu aproveitei e eu já voltei para o Brasil falando com a galera lá da Tailândia que eu ia voltar para trabalhar como instrutora deles. Aham. E eles me ofereceram, eles falaram, não, se você vier como instrutora, a gente te contrata, porque a gente quer, a gente tem interesse e tal. Então, quando eu vim de férias para o Brasil, eu fiz o meu curso de instrutor aqui no Rio. Então, quando a gente te conheceu em Pipi, já era sua volta pra lá, então. Tipo, Já era meu segundo ano lá. que legal. É, Essa parte a gente não sabia. Não. Ou não lembrava. é. E é engraçado, vocês não pegaram o meu perrengue em Pipi, porque esse primeiro ano meu de Dive Master, eu era muito sem grana, gente. Então, assim, como viajante aí é bom para vocês verem isso, a gente, só para meio que contextualizar, eu tinha acabado meu doutorado e fui dar volta ao mundo. E aí, quando eu cheguei em Pipi, como eu tava muito sem grana, eu trabalhei no Banana Bar, que é um bar bem famosinho em Pipi. Então, Aham. assim, eu trabalhava na rua panfletando pra galera e falando, vamos pro bar, o bar é aqui e tal. E aí eu conversava muito com brasileiro, com gringo e contava para as pessoas a minha história. E aí as pessoas falavam assim, mas assim, você tem doutorado, o que você tá fazendo aqui trabalhando nesse bar? E eu falava, gente, eu tenho que pagar meu aluguel e tá A gente tudo sabe que bem. a gente sabe que isso lá fora não muda muito, né? A gente conhece gente que nunca estudou nada e tem gente que realmente tem um doutorado, tem outras E espécies. não tá afim de fazer o que tem que Exatamente. fazer. E eu Querendo ou não, tava todo feliz mundo é da igual. vida. Eu Pé tava na feliz da areia. vida, era isso que importava, né? Exatamente. Eu tava muito feliz. E assim, era muito. Os brasileiros, principalmente, que eu conhecia lá, que ficavam assim, sem entender o que eu tava fazendo ali, me colocando naquela posição. E eu falava, tá tudo bem, a minha vida aqui tá muito melhor do que tava antes. E Boa. é isso. E tudo isso, assim, tipo, quando você está num ambiente desse, você deixa de se sentir sozinha, né? Essa coisa de viajar sozinha e tal, meio que acaba um pouco porque você tá com uma galera e vira uma família, né? Quando. Não, e assim, vira família. Em Pipi, principalmente, eu construí famílias. Eu fiz 2 temporadas completas e eu construí famílias em cada temporada, desde a Ah, primeira e na segunda. Então, nessa primeira, eu trabalhei de várias formas, com mergulho e sem mergulho, para bancar minha vida. Na segunda temporada, quando eu voltei e conheci vocês, daí eu me dediquei 100% ao mergulho, trabalhava demais. Mas aí, tipo, o capitão do barco virou meu pai. E ele é tailandês e a gente não fala a mesma língua. isso que é legal, né, da Tailândia, que você não fala Tailandês é nada do demais. Conká, mas vocês se entendem, né? Ô, Mário, eu só vou fazer aqui uma perguntinha, só pra gente Fica à não. vontade. Deixa eu ver.
Como foi a primeira vez que ela viajou só, ela já falou, né? Que foi a Europa ali e tal. Estados Unidos. Essa é muito legal. Essa é de uma portuguesa. Eu esqueci o nome dela, já tirei daqui. Daqui a pouco eu falo o nome dela. Mas ela mandou: vês mulheres de 50 anos a viajar sozinhas? Você vê alguma mulher assim mais velha? Você já viu alguma mulher mais velha viajando sozinha? Sei lá, pera, deixa eu só colocar de novo aqui. Foi a Sônia Nogueira, portuguesa que segue a gente aí sempre. Então, você vê alguma mulher viajando assim sozinha acima dos 50, Mara? Tipo, nas suas viagens? Eu vejo, eu conheço algumas, não é comum, e toda vez que eu conheço eu fico feliz da vida, né? Porque da coragem da pessoa, porque eu acho que essa geração viajando sozinha um pouco mais velha, ela realmente não é maioria. Então, não, ainda tem algumas limitações, né? Que sofrem algumas limitações internas que prendem a pessoa ao celular e tal. Mas eu conheci, poucas, mas conheci. Sempre também falei assim, incentivei, falei que tinha que viajar mesmo. A minha tia, ela tem 50 e poucos anos e eu levo ela para viajar comigo, mas algumas vezes eu já coloquei ela para viajar sozinha. Por exemplo, ela ia me encontrar no dia 10, eu colocava ela para viajar a partir do dia 1º e ir sozinha. Você montava o roteiro dela? Eu montava, ajudava no roteiro e falava, mas você vai sozinha durante 10 dias e a gente vai se encontrar mais tarde. Tem que forçar mesmo, né? Para ela sentir um pouco dessa liberdade, né? A sua tia é super gente boa, se foi o que a gente conheceu, ela é, tipo, muito despachada, muito gente boa. Só uma pergunta, a sua tia, ela é casada, não? Não, ela é divorciada, ela já foi casada. Tá, legal. E alguma das mulheres que você conheceu viajando assim, tipo, sozinhas, acima dos 50, eram mulheres casadas? Eram, eu encontrei também. Legal. Eram casadas e que estavam querendo ir sozinha sem o marido e sem os filhos, porque queria ficar sozinha um pouco. Cheguei Legal. a encontrar gente desse tipo e falei assim, isso mesmo, a hora é sua. Tá, mas certo, né? A gente conheceu também agora que a gente estava em Pipi, né? E na Europa a gente conheceu umas mulheres também, assim, acima dos 50, viajando. O marido não pôde ir por algum motivo, ela também queria ficar sozinha. Falou, não, quero ir sozinha, vou conhecer a Tailândia e, cara, e foi, e mapa na mão, pesquisando, curtindo e fazendo amigos. E engraçado que, assim, com uma galera muito, assim, muito mais jovem que ela, a galera dos 25, 30 anos, e elas, assim, no meio da galera, se divertindo muito. Mas as pessoas que a gente fez no passeio, assim, que eram mais velhos e tal, e que estavam viajando sozinhos, eles se integravam muito com as pessoas mais jovens, assim, porque a cabeça é parecida, né? Você tá viajando, você tá aberto, você tá conversando sobre a viagem, tipo, você foi pra Chiang Mai, você fez isso, não sei o quê, sabe? Então, tipo, a pessoa, ela não tá velha de mente, ela não tá velha de corpo, né? Ela vai, tipo, se mudando, né? Se modificando durante a viagem. Eu acho que isso é muito legal. Sim, tem esse espírito mais livre, né, eu diria, de quem tá ali viajando. Por mais que seja mais velho que a galera, ele tá mais aberto. Agora, por exemplo, eu tô montando um grupo para levar para Tailândia, aí tem a mãe de uma amiga minha. E ela falou, ela queria muito conhecer a Tailândia. A Sônia aqui, ó. Tá respondido aí então, né, Sônia? Ela que mandou a pergunta. O que importa é o espírito, é isso aí. Exatamente. Brigadão por estar assistindo, Sônia. Quem sabe que também é tarde em Portugal, então valeu pela presença aí. Isso Desculpa, mesmo. Mari. Não, imagina. E aí essa mãe da minha amiga falou assim, eu tenho muita vontade de viajar, só de ir no seu grupo eu sei que eu vou estar sozinha, eu não conheço as outras pessoas, mas eu acho que vai ser legal, eu vou ter uma certa segurança, mas eu quero ir sozinha e por aí vai, sabe? Tem isso também, de muita gente mais velha, quando eles não querem ir completamente sozinhos, eles se juntam em excursão, né? Em empresas, em grupos, sim. E aí eles conhecem outras pessoas da idade deles. Verdade, verdade. Mas eu acho super legal. E às vezes eu vejo alguns grupos, assim, que vão viajar junto de pessoas mais velhas, e eles são mais animados, mais curiosos. E eu acho que também não tem esse negócio tanto. Quer dizer, às vezes tem, né?
mas não tem tanto de ficar mexendo no celular o tempo inteiro e não sei o quê. Então as pessoas conversam mais, elas interagem mais, então eu acho que tem que ter muito essa junção de faixas etárias de viajante, eu acho que é super legal. Sim, deixa eu só ver se tem mais uma pergunta aqui. Tá. Nossa, vamos lá. O que esperar dos transportes, para a Carol Teixeira, o que esperar dos transportes da Europa viajando sozinha? Você que viajou pela Europa aí e tal, você conhece bem essa parte. E quando você viajou, você era muito mais nova, né? Então acho que era uma coisa até mais difícil na época viajar nos transportes da Europa sozinha, porque tinha menos costume de mulher viajando sozinha. E a gente sabe que a Europa, por mais seguro que seja, tem essa questão também, né? Dos furtos, dos caras às vezes bêbados querendo encher o saco e tal. Porque a gente viajando juntos aqui, isso acontece, imagina com uma mulher viajando sozinha, né? Então, tipo, o que esperar dos transportes da Europa viajando sozinha? Eu acho que eu tava até acostumada, né? Não quando há tantos anos atrás, até tantos anos atrás, eu acho que eu fiquei bem surpresa, porque eu estava acostumada com transporte no Brasil e você chega lá, os transportes são melhores do que no Brasil. Então, isso dá uma surpresa à primeira vista. Agora, eu acho que sempre com bastante cuidado, a gente evita essa história de furto. Nunca aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, né? Furto na França, principalmente. Nossa, é verdade. Metrô, principalmente no metrô, na França, tem muito furto. Mas eu acho que tem que cuidar mesmo. E da minha segunda temporada de Europa, que foi em 2014... mais evoluído ainda. Eu sou sempre... adoro transporte público europeu. Vocês aí talvez estão super bem servidos também na Itália. E acho que funciona bem. Acho que pode ir esperando boas coisas. A gente que está acostumado com a realidade brasileira, a gente pode ir com a coragem de encontrar boas coisas. Tem que tomar cuidado sempre, né? O cuidado que você tem no Brasil, você tem que tomar em Barcelona, em Paris, na Ásia, em todo lugar, né? Você tem que tomar conta das suas coisas, estar sempre de olho. Se você for dormir, segura a mochila, né? É isso que eu ia falar. A coisa mais importante, segura a mochila, deixa dinheiro, não deixa na bolsa, tipo, jogar. E isso não é só para as mulheres viajando sozinhas, né? Para todo mundo. São coisas, assim, básicas que evitam de acontecer alguma coisa ruim, né? Andar com aquela carteira na barriga. Com manivela e tal, ajuda, né? E Mari, só pra gente continuar, depois da Tailândia você foi viajar, não é isso? Só pra gente continuar ali. Aí depois da minha segunda temporada de mergulho na Tailândia, eu tirei férias, tinha mergulhado tanto que já estava um pouco cansada. E aí eu tirei férias e dei uma rodada pela Ásia. Então eu fiz Camboja, Vietnã, Mianmar, Bangkok de novo, até que eu fui pro base camp do Everest. Que irado. E aí era um sonho que eu tinha, e na época eu fui sozinha pro base camp do Everest, foi sensacional. Na época eu sabia que eu queria ir bem acompanhada, era só isso que eu queria, assim, eu não queria ir com qualquer pessoa, porque eu sabia que ia ser uma viagem muito difícil, de superação. É longa também, querendo ou não, né? O trekking vai 2 semanas subindo montanha. Então, eu ia com um amigo, aí as nossas datas não bateram. Então, quando a minha data com a dele não bateu, eu falei, tá tudo bem, eu vou sozinha. E aí eu comecei a estudar. Então, isso é legal para quem viaja sozinho para alguns destinos remotos ou que não é muito comum fazer viagem sozinha. Principalmente, por exemplo, hoje em dia tem muita gente indo para países como Iraque, Uzbequistão, Israel. Pois é, a gente precisa pesquisar. Não adianta, eu acho que vale a coragem de ir sozinha, mas tem que pesquisar e estudar mesmo. Saber onde está se metendo, né? Saber quais cidades são seguras e tudo mais. E conhecer a cultura, né? Não dá para você chegar de shortinho num país muçulmano. Não vai ser legal para você e não vai ser legal para as pessoas. Você tem que entender. E não é que é machismo, não sei o quê. Tipo, não pode, não é a cultura deles, né?
Exatamente. E aí, então, eu li uns 3, 4 livros para fazer o Basecamp do Everest e para Caramba. saber o que me esperava. Eu fiz uma E você viagem ainda foi. Oi? E você ainda foi. Fui, porque o que eu via nos livros era muito sensacional. É que assim, eu tenho muita vontade de ir pro Everest e tal, de fazer o base camp e as outras trilhas que tem, né? Porque tem umas outras trilhas que são muito bonitas, só que a Vitória, ela fala, ela não tem vontade nenhuma. Eu vou ficar lá esperando ali porque embaixo, vou para outro lugar. Não é para mim, sabe? Essa Eu coisa sei que pra ela é sim. coisa do frio e sim. tal. não é porque eu sou mulher nem nada. É só porque eu não tenho vontade, sabe? Tipo, a gente foi para Bolívia, tava tipo numa altitude bem abaixo de Everest e tudo mais. E eu passei mal, de um jeito sem igual. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. E aí eu não quero passar por isso de novo. E eu não quero ficar andando, sabe? Tipo, pra mim, a minha pessoa, o meu jeito de viajar não é pra mim. Se ele quer fazer, faça, vai ser muito lindo, mas sem a minha companhia. E, ô Mari, você fez, então você subiu, depois de ler tudo e tal, você subiu, você decidiu subir e você foi sozinha pro Base Camp do Everest. Fui. Primeiro que eu acho que a Vitória, a gente tem que mudar essa cabeça dela. Já tentei, mas acho que tem que mudar. Vamos lá, vou colocar uns pontos aqui. O Nepal é um dos meus países preferidos do mundo, mas Eu com certeza quero ir visitar. Katmandu, não é nas alturas. Katmandu é ali baixinho, tá tudo bem. É uma cultura muito legal e tem Pokhara. Pokhara é a região baixa, que tem o lago, que é super bonito. Então, o Nepal vale a pena visitar, mesmo que a gente que não queira ir para as altitudes. E aí eu fiquei um mês certinho no Nepal. E aí eu cheguei em... o Gustavo perguntou onde é Serrong. Eu não sei onde é Serrong, eu não fui. Você sabe? Acho que é Cerro, Minas Gerais, não? Pode ser. Se for Cerro, Minas Gerais, eu conheço. Porque você é de lá, não é isso? De repente, cara, eu tenho família em Diamantina, que é do lado do Cerro. Se for Cerro, Minas Gerais, ela conhece, Gustavo. Se for Serrong, a gente não sabe onde é, não. Eu fiquei pensando se era no Vietnã. Tá, mas aí voltando... E aí eu usei meu tempo, eu sabia que a parte mais difícil ia ser o base camp do Everest, porque é muito alto. E a altitude, Vitória, realmente dói, não é fácil. E eu fui sentindo a altitude à medida que eu alcançava a altitude. Então, quando eu comecei logo na primeira semana, eu fiquei alguns dias na capital. E aí eu me preparei, comprei os equipamentos que precisava, que era mais jaqueta de frio, o stick, né, para ajudar a caminhar, e por aí fui. E aí comecei, e é uma trilha, para as pessoas que não sabem, que é bastante movimentada. Você não está sozinho no mundo. É uma trilha bem, bem famosa e o Gustavo tá falando, gente, o Gustavo, eu conheci ele por um acaso numa igreja em Cerro, Minas Gerais. Fala, Gustavo, peraí, Gustavo, daqui a pouco a gente fala com você. Peraí. Eu falo que você, ele é guia turístico lá. Legal. E aí eu fui fazendo a viagem e conhecendo muita gente. Eu era a única mulher sozinha naquele lugar. Não conheci nem meia. Eu fiquei 2 semanas. Só uma pergunta. Quando você fala sozinha, você não pegou nem os Sherpas para subir? Porque tem uma galera que sobe com os Sherpas e tal, né? Tipo, que é o carinha, que é o ajudante que leva as mochilas, as coisas para comer e tudo mais. Você não contratou esse cara, né? Não, nada. Foi sozinha, Era sozinho. Tem alguns motivos. Maluca. Gente, não façam isso em casa, não aconselho. Eu passei alguns perrengues que ninguém precisa passar. Mas em relação à altitude, né? O que acontece de eu não ter feito com mais ninguém é que eu queria sentir o peso da minha própria mochila mesmo. E por isso eu preparei direitinho, eu tirava, nada mais ficava na minha mochila para ela ser o mais leve possível, porque quem ia carregar era eu.
Sim. E aí, já que eu decidi fazer sozinha, eu queria estar sozinha e responsável por mim mesma. Cara, que irado. Então, foi uma escolha assim pessoal. Então eu não tinha nem guia, nem ninguém carregando a minha mala, nem nada. Mas eu encontrei outras mulheres em dupla com guia. Então, assim, Aham. elas estavam viajando com alguma amiga e tal, e com o guia delas. E isso a gente já viu Só alguns casos antes de você viajar. A gente já tinha visto alguns casos, até a própria Paty, acho que viajou com uma amiga, não foi isso? E com um cara, né? Então, elas foram com uma amiga e com um Sherpa carregando a bagagem. legal. Sim, aí todo mundo que eu encontrava pelo caminho me dava um chega pra lá e dizia que eu era maluca, né? Falando o que você tá fazendo aqui sozinha, né, na sua vida. E aí eu conversava com as pessoas ficavam felizes de saber um pouco da minha história e as pessoas me animavam. Elas diziam, você vai conseguir. E isso foi essencial para mim, para eu conseguir mesmo, sabe? Porque à medida que você vai passando de 3.500 metros, a Ai, altitude não é uma coisa fácil de se sentir. E eu cheguei no máximo, acho que de 5.700 ou 5.800. E, Caramba. e foi muito, muito difícil chegar nessa altitude. Eu acho que eu cheguei a 5.900. E foi muito difícil, porque foi a primeira vez na vida que eu chegava tão alto e sozinha, Ah, assim. irado. nossa. E você não teve nenhum preparo antes disso, né? Então, eu não tive nenhum preparo, mas o que aconteceu comigo foi porque eu estava trabalhando numa temporada de mergulho, em que eu trabalhava muito mergulhando todo dia. Então, assim, eu estava preparada fisicamente para coisas extremas, né? Eu mergulhava todo dia, eu trabalhei em pipi, carregava tanque de vez em quando. Então, Aham. assim, eu estava O ativa. físico, E pelo menos, hoje o tá, que né? eu digo é, hoje o que eu digo para as pessoas é que pelo menos caminha 1 hora e meia por dia, frequenta academia, seja uma pessoa ativa se você quer fazer um trekking como esse, de 2 semanas. No mínimo, né? Caramba. Tem que ser ativo, mas o que eu falo para todo mundo é o que manda é a cabeça. Não tem nada que mande mais em você do que a sua capacidade mental. Psicológico, né? E eu estava muito determinada a chegar no base camp do Everest, independente da Legal. minha solitude, da minha solidão naquele momento, eu queria chegar. E foi muito impressionante que eu ficava mentalizando o final. Todos os dias eu andava durante 8 horas, 9 horas, e eu ficava mentalizando o final. E eu dizia assim, eu previa, eu passava um filme na minha cabeça em que eu enxergava eu chegando no final. Então isso me deu muita força para continuar. E aí eu Aham. acho que foi isso que me impulsionou mais, sabe? Que legal. E sempre sozinha, né? Isso que é muito legal. Deixa eu só ver aqui, Mari, rapidinho se tem alguma pergunta aqui. Ah, Você viu a primeira? tá, é do Gustavo, como foi a primeira e tal. Ahn, teve alguma situação que você se sentiu em perigo ou, tipo, achou que poderia ter evitado? Não, acho que não é só em relação ao Everest, mas acho que nessa questão de viajar sozinha durante todo o tempo. Olha, poucas vezes, assim, eu acho que só em relação ao Everest que rolou alguma vez alguma coisa falando na minha cabeça que passava assim, o que é que eu tô fazendo aqui? E eu arrependendo um minuto por estar sozinha. Porque Aham. quando, por mais que eu tenha me preparado, eu tinha um celular que funcionava nas montanhas. Mas teve algumas horas que eu passei o mal de altitude e que eu estava em lugares muito altos e sozinha. Então, existia uma capacidade mental que eu falava assim: calma, respira, vamos ver como resolver esse problema que eu precisava resolver sozinha. E aí eu acalmava e resolvia. E aí, nesses momentos, eu pensava: bom, eu não vou indicar ninguém para fazer essa loucura aqui que eu estou fazendo, porque se tivesse me acontecido alguma coisa, eu estava completamente sozinha na altitude. Mas em relação à violência ou ao assédio, eu nunca passei, porque eu acho que eu nunca me permiti me colocar numa situação dessa. Ainda mais Aham. a gente que é brasileiro, a gente se cuida até de ir na rua à noite.
em outros países não é diferente. A gente tem que se cuidar. A gente tá um pouco mais alerta, né, normalmente, né? E, É. tipo, teve alguma frustração, algum arrependimento, assim, tipo, dessas viagens suas, assim, de viajar sozinha, alguma coisa que você fez, deixou de fazer, que você, puta, se arrepende de não ter feito, de ter feito, ou, tipo, se frustrou com alguma coisa que, porque, sei lá, tipo, tô num lugar, mas não tenho com quem compartilhar, ou algo do tipo, assim, tipo, alguma frustração? Eu não diria frustração ou arrependimento, mas assim, as pessoas comentam comigo e eu também hoje em dia passo isso pra frente. Naquele filme Into the Wild, Uhum. eles falam um pouco disso, né? De que a alegria é mais legal quando compartilhada. Sim. Então, em alguns momentos de algumas aventuras em que eu estive sozinha, eu desejei estar com algumas pessoas que eu gostava muito. Então, quando eu cheguei no Base Camp do Everest, eu estava sozinha, eu gravei vídeo, eu chorei e eu gravei áudio para algumas amigas e para alguns familiares, dizendo que eu queria muito compartilhar aquele momento, que eu estava muito, muito, muito feliz e que eu estava compartilhando com eles através daquele áudio que só ia ser enviado uma semana depois, porque eu estava desconectada, mas Ah, que eu estava muito feliz de ter alcançado aquilo. Então não é bem um arrependimento, e eu acho que viajar sozinho ensina muito mais do que tudo, né? Então a gente aprende muito, mas dá aquela sensação às vezes de querer compartilhar com as pessoas mesmo aquilo que a gente está passando, né? sim, Às exatamente. vezes a gente olha assim, a gente tá andando, a gente tá sempre juntos, né? E aí a gente tá andando num lugar assim, aí a gente senta para comer alguma coisa. E aí às vezes a gente vê ou um homem ou uma mulher sozinhos, e aí ou eles estão no celular, ou eles estão no computador, algumas pessoas estão meio olhando assim, sabe, prestando atenção nas pessoas. E a gente sempre fica se perguntando, sabe? Tipo, será que é tão legal? Tipo, você passou um dia inteiro, fez coisas incríveis, visitou lugares maravilhosos. Aí você senta pra jantar, é a hora que você quer, tipo, conversar, falar, tipo, meu, e aquele lugar, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, a comida tá boa, não sei o que. E, tipo, não sei, eu sempre fico pensando nisso. Tipo, como você faz? Você usa bastante o celular para compartilhar com as pessoas que você gosta? Ou você, tipo, fica você, sabe? Então, eu acho que, para mim, eu gosto de curtir o momento quando eu estou sozinha. Eu gosto de olhar para o lado, eu gosto de. Muitas vezes é bom você aproveitar aquilo ali para conversar com o senhorzinho que está ali do seu lado, ou puxar o papo com uma outra pessoa que está sozinha. Quantas amizades eu fiz viajando sozinha? Amizades que hoje eu tenho, assim, mesmo para a vida, desses últimos anos, desde 2014 porque eu puxei o papo com alguém viajando sozinha. Você Eu sou virou um pro pouco lado, né, e deu tímida. um oi. Então, assim, quando eu sou um pouco tímida, mas quando eu tô completamente sozinha nos lugares, eu não fico no celular conversando com outras pessoas ou ligo o computador. Eu acho que você tem que viver o momento em volta. E o que Viveu o que isso pode ambiente, né? vive o ambiente. Então, assim, às vezes eu olhei para o lado, puxei papo com uma pessoa ali que eu não dava nada por aquela amizade e até hoje somos amigos. Isso Legal. o universo é bizarro com a gente enquanto a Sim. gente viaja. Ô, Mari, E faltam eu, 7 minutos pra gente acabar a live, então Caramba. vai, fala. Ah, não, eu ia perguntar uma coisa muito específica Eu só depois. queria falar de uma coisa, essa coisa de superação, né, que a gente conhece a Mari, vai fazer 2 anos já, desde Pipi lá, e eu não sei, não queria muito lembrar disso, mas é uma coisa que é uma superação muito grande, que quando a Mari voltou para o Brasil, né, depois dessa viagem do Everest e tal, você estava treinando, né, bike e tal, para competir, você estava treinando para fazer algum tipo de Pra competição? fazer triatlo, né? Eu tava fazendo triatlon, eu sempre gosto de desafios na vida, sei lá por quê, eu sou meio maluca. E aí eu era maratonista antes de começar as minhas viagens, eu já corria. E aí eu decidi, quando eu pisei no Brasil, eu voltei para o Brasil por causa de um problema de saúde na família. E aí, para não ficar muito enfiada no problema de saúde, que eu estava lidando com muita coisa, eu comecei a treinar para triatlon. Então, eu comecei a treinar muito para bike, corrida e natação, até que eu estava de bike numa rodovia em Diamantina, Minas Gerais, e fui atropelada por um carro em alta velocidade. Hoje eu consigo falar do assunto,
não é um problema, tá tudo certo. É claro que dói, mas assim, eu fui atropelada no momento em que eu já estava fazendo planos de viagem, né? Eu já estava assim, pensando em voltar para Tailândia, fazer outra temporada de mergulho. Vai fazer um ano meu acidente e como foi muito grave, eu fraturei o fêmur, que foi a pior fratura que eu tive. Então, até hoje, a perna dói, eu ando mancando, eu tô em recuperação. Mas, assim, eu acho que em 3 ou 4 meses depois do meu acidente, eu voltei a viajar de muleta, porque eu não consegui ficar parada. A gente encontrou em São Paulo e você tava de muleta, né? E era uma viagem, né? Você tinha acabado de chegar em São Paulo. De botinha e tudo, né? Eu fiquei viajando de muleta porque eu precisava cuidar da cabeça e a cabeça falava, você não dá mais para você ficar nessa cama. E aí eu comecei a viajar de muleta. Depois disso, em janeiro, fevereiro e março desse ano, eu estava ainda em recuperação, eu fui para os Estados Unidos e fiz uma temporada lá de viagem de trabalho e de muleta de novo. Mas tá tudo certo, é a forma que eu encontrei de superar isso tudo. E enfim, a perna tá indo. Exatamente, é sempre aqui para, mesmo de muleta, mesmo com um acidente que foi, de certa forma, foi grave, né? Pelo que a gente viu lá no ano, naquela época. E cara, né, pelo que você falou, poderia estar até sem andar, né? Se tivesse sido alguma coisa muito pior. Opa! Aí, velho. E aí, acho que escureceu bastante. Escureceu aí, sua tela. Eu acho que tá avisando que vai acabar. Tá, você tem 4 minutos. Não, eu queria falar isso mesmo da superação mesmo, né? Porque mesmo com tudo, você viajou sozinha e tal, você teve uma superação que foi muito grande de ir pro Everest, né? De fazer o base camp sozinha. E aí, cara, você tá treinando uma coisa e realmente pra né, se desenvolver, triatlon e tudo mais, e te acontece isso, te dá uma porrada, né? Que podia totalmente tirar de viagem, tirar de qualquer coisa, te deixar numa cama, e você simplesmente fala, não vou ficar nessa cama, vou pra cima e, meu, essa muleta não vai me impedir de fazer o que eu quero fazer. Fez tudo pra, tipo, o mais rápido possível. Eu acho que a vida é isso, e a gente já tá na estrada, que não é uma coisa fácil, né? Ser nômade. A gente não tem casa, nem eu, nem vocês, a gente fica aí pelo mundo e já não é fácil, então a gente aprende a se reinventar de acordo com as possibilidades. Boa. E aí eu falei, bom, esse acidente não vai me frear e tal, e eu acabei usando o acidente para acalmar as ideias e pensar o que eu faria dos meus planos futuros. E aí tem funcionado, tem me dado novas ideias de vida e por aí vai, eu acho que é isso. Legal. E ô Mari, só vamos falar, que dica você daria para as meninas que estão agora com medo de viajar sozinha, até as mulheres mais velhas e tal? Uma coisa que você falaria para elas assim, qual foi, tipo, que você falou de uma parte, você falou de propósito de viajar. Que dica que você daria, o propósito que move assim para viajar sozinha, vai assim? Então, eu acho que eu acho que pode ser para todo mundo. Mas não é que todo mundo vai se sentir bem nisso. Então, primeira coisa experimenta. Você não sabe se é pra você. Então, se tem alguma menina aí que nunca viajou sozinha, eu acho que a primeira coisa é tenta. Pode ser um final de semana em São Paulo, se você é do interior. Ou então vai para o Rio de Janeiro, vai para Ilha Grande. Você não precisa fazer uma grande viagem para começar. Internacional, né? Não precisa. Ilha Grande é logo ali, dá para ir de busão e é um destino incrível. E experimenta, se abra, né? E aí pode acontecer duas coisas. Ou você não vai gostar, mas você vai ter uma viagem legal num lugar novo. Ou se você gostar muito, você vai ser mordidinha por um bichinho. Aí ferrou. Vai viajar assim. Você não vai conseguir parar. Bem difícil. Então eu acho que tem que se arriscar mesmo. E alguma coisa boa você vai tirar dessa ideia, né? Legal. Ô Mari, você está agora com os planos de fazer o quê mais para frente agora aí? Então, agora eu tô com 2 turmas para levar para Tailândia comigo. Então é por isso que eu quero ver vocês na Tailândia no final desse ano. Para fazer passeio juntos em Pipi, né? Boa. E tirar muitas fotos e tal. Vamos esperar. Então, eu vou levar um grupo em outubro e outro em dezembro.
E a gente vai fazer bastante Tailândia, cultura local e também mergulho. Então, eu vou levar as pessoas para mergulharem comigo em Pipi, dessa vez, tanto em outubro quanto em dezembro. Vai, 15 segundos. E é isso, gente. Cliquem no meu arroba e quem quiser perguntar qualquer coisa de viajar sozinho,